Muito bem, estamos aqui hoje. Primeiro Papo Fértil. Foi o primeiro, hein? Ah, é? Aham. De 2019? Não, de 2019 foi um. Vai ser o primeiro de entrevista, porque a gente vai fazer aulinhas que a gente vai continuar e vai começar aí a fazer de entrevistas. E você é a primeira convidada, Que legal, que honra! Tô feliz. Vanessa Endringer, né? Falei certo? Endringer. Endringer. Na verdade, a pronúncia em alemão é Endringer. Mas Endringer é o Como nome eu fiz alemão há português. muito tempo, eu estudei 5 anos de alemão, é verdade. Ah, é? Não sei falar nada, entendo algumas coisas, mas eu sempre falava Endringer. Mas não, agora eu vou falar certo, Endringer. na verdade, é porque a gente é que aportuguesou aí o negócio. Tem até uma história engraçada de alemão, que eu estudei muito tempo, e aí eu entendo algumas coisas. Aí quando a gente foi pra Alemanha, lembra-te, uma vez? Aí eu saí do metrô e falei, vou usar meu alemão pra perguntar pro cara como é que chega em tal lugar. Aí eu, como é que chega em tal lugar? Aí ele me respondeu, eu não entendi nada que ele respondeu, entendeu? Então não adianta só a gente perguntar. A gente tem que estar preparado para responder também. E aí não deu. Bom, vamos lá. Vanessa Endringer é capixaba, jornalista. Hoje a gente pode falar que você é uma digital influencer, você acha? Pode, né? Pode, né? Acabei saindo da TV e enveredando aí nesse mundo da internet. O nome agora é da moda, né? E blogueira é meio... blogueira, a gente não escreve blog, acho que blogueira é pra quem escreve, né? As coisas, né? Embora eu tenha um site também, na verdade eu acabei montando Qual que é o site canal. pra gente escrever? É canal vanessaendringer.com.br. E aí tem o canal no YouTube, tem o site e tem o Instagram. E você coloca os vídeos lá, Isso. mas você escreve também? Eu escrevo, não tão, assim, com tanta frequência ultimamente, né? Mas, assim, onde eu sou mais assídua é no Instagram e no YouTube. O site é mais para eu ter um arquivo das coisas. Pra ficar guardadinho já lá, foi né? mais, sabe assim... Todo dia se atualizava? Mas hoje é um pouco menos. Mas tem conteúdo lá também. O YouTube e o Instagram. Isso. Muito bem. E você pode perguntar a sua idade? Pode. Você tá com quantos anos hoje, então? 39. 39. Eu sou de 79. Eu sou de 78. Um pouquinho mais velho. Então, olha só. A gente veio conversar também, entre outras coisas, porque Vanessa está grávida da Maria Clara, não é isso? Está com 17 semanas. Vamos até ver ela já ali no ultrassom. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que foi isso, porque você foi tentante por um tempo, né? Quanto tempo, assim? Conta pra gente, então. Olha, eu acho que se somar tudo, eu fui tentante por uns 5 anos. É porque no início... Nossa, é muito, né? Porque no início... Assim, é bom a gente começar falando que eu nunca tive essa coisa da maternidade. Não tinha? Não, eu sempre fui muito de trabalhar, de estudar. Desde novinha eu falava que eu queria ser independente. Então eu sempre priorizei o meu estudo, né? Eu entrei novinha na TV, então eu sempre trabalhei muito. E aí fiz mestrado também recentemente, então eu tinha essa questão de ser independente. Então a maternidade nunca fez parte. Nunca foi uma prioridade. Assim. Nunca. E também assim, se rolar, ótimo, mas se não rolar, tudo bem. Tudo bem. Sempre foi assim. Mas chegou uma hora que bateu, assim, né? O instinto materno falou, oi, tem alguém aí? Gente, eu acho que, né? E aí eu quis começar a tentar. Quando eu fui, foi com uns 34 anos, então? Foi, com uns 34, 35. Quando eu fui começar a tentar, aí eu descobri, eu tive câncer de colo de útero. Eu tive um carcinoma. É mesmo? Bem no início, assim, eu diagnostiquei bem no início, mas eu precisei fazer uma qualificação. Então, assim, quando eu ia começar a tentar, aí veio isso. Aí eu tive que adiar 6 meses até o útero se recompor, né? Sim. Então, aí isso foi adiado. Aí, tudo bem. Então, tá. Até então, eu não sabia que eu teria dificuldade, né? Porque eu sempre fiz todos os exames. Nunca foi, até então, né, apontado nada e tal. E eu falei, então tá, então eu vou esperar. E aí, com 36 anos, eu comecei a tentar. Aí foi que eu comecei a tentar. Aí tentei 1 ano, né? Não, a minha médica falou assim, não, tenta 1 ano. Se depois de 1 ano não vir, você começa a investigar. Aí cheguei a 37. Aí com 37, aí o negocinho, a arminha veio assim, sabe, engatilhando, aquela coisa assim, opa. Aí você já começou a ficar com medo, assim. Aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada. Aí parece que ao mesmo tempo que você fica preocupada, aí você quer mais, né? Aí não, agora eu quero. Já começou, tá no meio do negócio já, né? Não, e a amizade também, as amigas todas sendo mães, e todo mundo com o 2º filho. Falei, gente, já tá no 2º filho, como assim? Tô atrasada, né? E aí começa a ter uma autocobrança, sabe? Começa a ter. Às vezes eu até me perguntava, gente, mas eu nem quero tanto. Por que
né? Eu nem quero tanto, assim. Por que Mas isso tá me machucando? Mas você acha que era tipo uma defesa? Eu nem quero tanto? Eu acho que era sim, também, né? uma autodefesa e tudo. E aí eu falei, bom, e agora, né? Bom, vamos fazer então indução de ovulação. Aí procurei uma clínica, enfim, Vanessa, vamos começar o primeiro passo. A gente vai, antes de partir para fertilização ou para inseminação, vamos fazer uma indução de ovulação. Aí eu fiz durante 3 meses aquela injeção na barriga. Que é dolorido, né? A gente tem que falar. Você assim. achou? Eu achei. É. Eu achei. Eu não Porque sei tão fininha, né? Eu não achei, assim, era até o meu marido que aplicava, que eu fazia questão dele participar desse processo junto eu comigo. acho legal também. Eu acho E no final, na última, assim, doeu muito. E foi um choro que eu acho que é um choro de... É um choro que mistura um pouco de sabe? Eu acho que tem outras coisas, não é uma dor física, só a assim, dor né? física. Enfim, 3 meses tentando induzir, não, nada. E aí eu falei, poxa, e agora? Aí o médico... Ele não tinha problema de sêmen? Não, o Juarez, inclusive, tem um filho, né? Então isso... Porque também... Mas é mais velho tem o uma filho injustiça. dele, não é? Na verdade, o Juarez tem 41 anos, mas fez o Júlio quando ele tinha 20. Então, assim, é um filho de 21 muito anos. tempo já. Mas ele fez espermograma e, Deu normal. enfim, deu normal. E qual que é a injustiça que você ia falar? É porque a mulher, o homem só faz o espermograma, né? Assim, num primeiro momento, o Juarez só fez o espermograma. A mulher não. Só isso. A mulher faz muito. Mas por quê? Porque o quê? Por que ele só faz um exame e a gente faz um monte? Você sabe? Pois é, não, assim, na verdade, aí o que ficou pesando mais contra mim? A idade, né? Sim. Porque, pô, Vanessa, você já tem aí 37 anos e meio, né? E aí, né? O homem faz filho até 80 anos e a mulher... Então, assim, eu acho que a medicina volta-se para a mulher por conta dessa característica feminina. Porque foi o que eu descobri também depois, assim, quando se trata de maternidade, mulher tem um certo prazo de validade. Tô falando besteira? Não, certíssimo. A questão do ovário, a questão da produção, porque a gente nasce com todos os óvulos. Eu também não tinha essa consciência. A gente estuda isso. Eu acho que ninguém tem, né? Eu tenho feito um trabalho de formiguinha tem muitos anos tentando justamente falar, olha... As pessoas não sabiam disso. Estão começando, graças a Deus, a saber agora, né? E é muito importante. Eu acho que é um negócio de saúde reprodutiva, assim, né? E eu acho que estão começando a saber agora também, doutora, porque a gente tá... É uma geração que está sofrendo com isso. É a minha geração. Sim, eu tô com 39, então é agora que as mulheres... Bom, agora eu já trabalhei, eu já tô, né, colocada no mercado, agora eu quero ser mãe. Opa! Calma que não é assim, não. Lógico que não é, né? Não é todo mundo, tem algumas exceções e tudo, mas é um estudo, isso é comprovado, né? Que você vai perdendo as chances, você vai diminuindo as chances. E eu já estava ali nos 37,5 e comecei a ficar... Aí eu comecei a ficar preocupada. Assim. Aí eu vi o quanto que a cabeça também, de alguma... Por mais que eu não admitisse, eu falava que não, pergunta, fala, gente, eu tô trabalhando, eu tô tocando minha vida, eu só tô tentando, mas eu tô tocando a minha vida, nem tô pensando nisso. Mas é uma coisa inconsciente. Mas é uma defesa, né? Acho que é uma forma de... E eu só me dei conta disso depois que eu engravidei. Por quê? Porque foi quando eu realmente falei assim, não, agora eu desisti de verdade. E foi quando eu desisti de verdade. Você acha que você desistiu de verdade mesmo? Eu adiei, na verdade, mas eu acho que eu tirei um peso. É como se eu tivesse condicionado até o meu próprio casamento. Assim, eu acho que eu só vou ser assim, um casamento completo e ser feliz mesmo se eu tiver um filho, assim. Porque né, eu já fiz 6 anos de casada e tudo. E chega uma fase que falta alguma coisa, assim, que, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar a cabeça, assim, não, gente, se não for... Se eu não tiver um filho, eu não vou ser infeliz por causa... Foi isso que eu comecei a trabalhar. O que eu vou fazer para eu, né? Não, olha, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou me tornar uma pessoa cada vez melhor em todos os sentidos, espiritual, de amizade, de comportamento. Então, eu comecei a falar, eu comecei a me acalmar nesse sentido, sabe assim? Não vai ser o fim do mundo se eu, por um acaso, não tiver filho. Como eu até hoje eu acho, não é o fim do mundo. Porque às vezes há uma romantização muito grande, sabe, assim, em torno da maternidade nesse sentido. Eu acho que isso pesa para a mulher também. Sim. Então, eu acho que foi quando eu me dediquei muito à espiritualidade, a rezar, a acalmar o coração. Você desfocou, assim, um pouco do problema, assim? E foi quando aí veio. Aí Papai do Céu mandou. Engraçado, assim. Né, que as coisas acontecem desse jeito mesmo. Então, eu queria perguntar o seguinte. Aí você falou assim,
nem tudo na vida é ter filho, né? Se eu não tiver filho, então eu vou viajar, vou fazer outras coisas, vou estudar. E eu discordo um pouco disso. Eu discordo porque, assim, eu acho que a tentante e a pessoa que tentou muitos anos e que está tentando, todo esse amor que ela tem para passar, ela não consegue colocar para lugar nenhum. Substituir. Não. É igual você, tipo assim, se a gente é pança de arroz com feijão, mas você quer comer sobremesa. Aquilo ali que só sobremesa, sabe? Aquele lugarzinho da sobremesa, aquele lugarzinho do filho, eu acho que é só do filho, assim. E aí, quando eu tô falando do filho, mas eu não consegui. O filho da forma que ele vier, seja por uma adoção de ovos, adoção de criança, o filho de alguma forma, porque o filho a gente tem várias formas de parir, né? Você pare pela barriga, você pare pelo coração, né? Então, eu acho que você não acha que esse lugarzinho aí, né, do filho, só o filho pode, ou você acha que não? Você acha que você poderia viajar e esquecer? Porque eu vejo muito assim, a pessoa fala assim, doutora, eu vejo que o casal some daqui, deu um tratamento errado, ele some, às vezes está em outro serviço, isso é muito comum, esse mudar de lugar, até para mudar de ambiente, tudo isso é saudável, eu acho comum. Mas eu vejo, por exemplo, vou viajar, e viaja, já aconteceu várias vezes aqui. E a pessoa volta e fala, doutora, eu viajei tanto, eu já não aguento mais viajar. Eu quero um filho. O que dá pra fazer? Entendeu? Não, eu acho que tem isso também que você falou. Só que a gente precisa ter um plano B pra vida, porque senão vai conviver com uma frustração. Sabe, eu preferi trabalhar a minha cabeça para não viver com uma frustração, mesmo que futuramente eu pudesse optar em adotar, em dar conta desse vazio que eu iria descobrir que permaneceu. Mas assim, eu acho que a gente não pode ficar com essa, sabe, com essa coisa mal resolvida, porque eu conheço algumas pessoas que ficaram amargas, assim, amarguradas. E era isso que eu não queria pra minha vida. Eu não posso colocar nessa decisão ou nessa falta de controle, né? Eu sou virginiana, eu sou aquela pessoa controladinha, aquela coisa. Tá? Então, assim, eu não posso colocar nisso, nessa minha frustração, poxa, eu tentei, não consegui, porque eu sou saudável, eu sou isso. Tem coisas que não tem o meu controle. Então, assim, eu comecei, né, quando eu percebi que eu estava ficando um pouco neurótica, no sentido assim, eu comecei a fazer mestrado também pra... Não, agora eu vou fazer mestrado porque eu quero desfocar. Você começou o mestrado por causa disso? Comecei e terminei, graças a Deus. Mas eu comecei pensando assim, no meio do caminho, eu vou estar tão focada no mestrado, que diz que quem faz mestrado fica louca, né? E realmente, tá, gente? Então, assim, eu vou estar tão desfocada do assunto que eu vou engravidar nesse período. Então, foi meio que uma decisão também para compensar essa busca que estava começando a vir. Falei, não, então eu vou fazer mestrado e eu defendi um mestrado e um mês depois eu engravidei, né? Assim, foi, sei lá, foi tudo quando o papai... Tudo planejado, né? Depois, agora a gente consegue ligar os pontos para trás, né? Mas na hora que tá acontecendo, a gente fala, e agora? Eu tô perdida, e sabe o que eu falo, Letícia? Que assim, lógico que também acho que isso é uma coisa que o inconsciente meio que conforma a gente, né? Mas eu acho que se eu tivesse, assim, a minha primeira fertilização, que eu engravidei e perdi com 8 semanas, mas eu acho que se ela tivesse seguido o meu filho, né? Não soube o sexo, eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje. Eu tô mais preparada para ser dessa mãe. Perda, você diz. Depois dessa perda, depois dessa lição, depois dessa... Sabe? E do segundo processo também, que eu tentei em julho, e daí não deu, aí não vingou, nem sequer implantou. Mas eu falei, gente, eu acho que tudo foi necessário para esse amadurecimento. Que depois que a gente acalma, a gente consegue pensar isso tudo, né? No enxergar. meio da maré, da turbulência, a gente não consegue enxergar isso, né? E eu acho também que, assim, como você disse, né? Agora a gente tem conversado mais sobre isso, porque antigamente era meio que tabu, né? As pessoas não falavam, não tinham vergonha, a mulher parece que é inferior, né? Quem não consegue engravidar é inferior, ou ainda tem, com certeza tem. A maioria dos pacientes que vem aqui, por exemplo, né? Eu não posso colocar no Facebook, marcar, porque... ele não quer compartilhar aquilo com ninguém, ele quer, eu respeito, eu concordo, entendeu? O que eu tô falando não é uma coisa tipo assim, todo mundo lida com isso super bem, não tem problema, não é. É um negócio que as pessoas escondem e não gostam de comentar, e eu acho certo, uma forma de se resguardar, né? Muita coisa ali envolvida, muito sentimento, né? É um turbilhão de sentimentos. Eu acho que o homem também tem muita dificuldade com isso, né? De falar que não tá conseguindo ter um filho. O homem é um capítulo à parte. Porque aí já junta com impotência, né? Quando o problema é masculino. Aqui, muitas vezes, eu invento uns problemas pra mulher. O cara volta, entendeu?
Porque quando o problema do cara, ele quer... não, a gente não quer filho. Aí ele convence ela de não quer filho, não é importante, não é legal, vamos embora daqui. Ele já fica até com o pé meio virado pra saída, assim. Aí eu falo, não, mas ela também tem... Aí eu falo que tem alguma coisa. Não, ela também tem. Aí ele volta a participar, entendeu? Entendi. Mas assim, só é importante falar, o homem, por exemplo, quando tem muito tempo, ele tem um filho, mas foi há muito tempo atrás, a gente nem considera muito isso, né? Claro, se ele teve há pouco tempo, a gente acaba levando essa informação. De qualquer forma, tem que fazer o exame, né? Mas quando há muito tempo atrás, a gente nem leva aquilo, não, ele teve um filho há pouco tempo, entendeu? Mas, de qualquer forma, tem que fazer o exame. E você falou, a gente é toda investigada, né? E o homem só faz o espermograma. É um pouco injusto, né? E no livro, que tá para sair, se Deus quiser já, eu falo o seguinte, que a mulher, ela tem todo o maquinário da gravidez. É nosso. A gente ganhou de Papai do Céu uma máquina, né, de fazer neném. Entendeu? Uma fábrica de fazer neném. E o homem, ele participa com um dos ingredientes. Então, ele fornece um ingrediente, o outro é nosso, e todo o resto vai ser fabricado dentro da gente. Toda a engrenagem, né? Todas as como é que fala? As maquinário, né? As máquinas mesmo, tá tudo dentro da gente. Então, é óbvio que a mulher vai ter mais problema. Tem gente que fala assim, não, metade do problema masculino, metade... Gente, não é isso que eu vejo no dia a dia. Obviamente, eu vejo muito mais problema na mulher. Por quê? Pode ter problema na trompa, pode ter problema no útero, lá dentro do útero, lá no endométrio, pode ter problema em um monte de lugar. O homem só tem uma coisa, que é um ingrediente. Então, óbvio, você tem uma máquina muito mais complexa, você vai ter mais problema. Né? Você tem muito mais coisa para dar problema. Muito mais coisa para dar problema. E o homem só tem que fornecer essa matéria-prima. Entendeu? Então, eu acho que, por isso que é mais simples a investigação masculina, e a investigação masculina é mais demorada, claro, tá crescendo da onde? Tá crescendo dentro de você, da máquina de fazer bebê, dentro do seu corpo. Então, a gente tem que dar mais problema na gente mesmo. O maquinário tá todo aqui dentro, né? É verdade. É isso. Mas isso pesa, né, a gente um pouquinho, assim. Porque, querendo ou não, ai, meu Deus, sou eu, né? Sou eu. O problema é comigo, né? Eu que sou o problema. Tem gente que fala assim, então eu quero separar de você pra você ter filho. Você já chegou a pensar isso? Não. Não, né? Não. Até porque, como o Juarez já tinha um filho, ele falava assim, Vanessa, eu quero ter pela nossa família. Mas, assim, isso não é um problema pra mim. Sim. Assim, eu quero que você conheça esse amor, eu quero, sabe assim, e até porque foi um outro contexto também a vida dele, né, assim, quando ele teve o filho e tudo, agora ele tá num outro contexto, seja de maturidade, seja, então assim, ele também vai reviver, na verdade. Uma outra fase da vida, uma outra né? fase da vida, né? Como é que foi o tratamento? Você usou medicação, você falou que doeu, e você acha que essa dor foi mais física ou foi muito mais psicológica, assim? Eu acho que foi uma mistura dos dois, na verdade. Eu fiz a indução de ovulação por 3 meses, aí eu não lembro o nome, Vonal? Não, né? Não, Vonal é de náuseas e vômitos. Vonal você toma agora na gravidez, tô tomando né? agora. Então é isso. Gonal. Então não tô tão errada assim. Parecido. Então, aí foi essa injeção que eu tomei, mas tudo assim, gente, prescrito e tal. Então, isso aí tem que ver se a médica não comprem vocês em casa e façam a medicação. Não pode. Enfim, aí eu fiz durante esses 3 meses. Quando não deu certo, aí o médico falou assim, então agora a gente vai partir pra fertilização. Aí eu fiquei com medo. Aí eu falei, Então tá, então eu passei no mestrado. Eu vou fazer um mestrado e daqui a pouco eu volto. Não voltei. Aí eu fiz aniversário. Completei, ia completar 38 anos. Aí eu falei, bom, agora eu não quero esperar passar, sabe assim? Então tava na metade do mestrado e falei, então a gente vai agora começar a fazer, para colher os óvulos e para fazer, né, formar o embrião. E aí eu fiz a indução da ovulação, o tratamento respondeu super bem, assim, eu tive 10 óvulos e formei 8 embriões. Nossa, isso com 38 anos, super bom, né? Então assim, nem deu super... Como é que se fala quando é super... Síndrome do hiperestímulo ovariano. Não teve isso e ao mesmo tempo ficou num número bom, assim, de óvulos bons, né? Tem uma classificação também. Tem. E aí a gente formou então 8 embriões, congelou, né, em paleta de 2, porque nessa idade, pelo que eu fiquei sabendo, tem que colocar de 2 em 2, né? Até 3, mas 3. Aí a gente acaba como deu um número par, acabou que a gente congelou de 2 em 2. E aí eu fiz a primeira tentativa em novembro de 2016. E a primeira tentativa deu certo, assim, eu fiquei super feliz quando eu peguei o primeiro beta-HCG da minha vida, positivo. E foi muito legal, assim, eu fiquei bastante emocionada e tal, passei o Natal gravidinha, né?
Mas aí no dia 7 de janeiro, eu tava recém-completado 8 semanas. Daqui a uns dias, né? Vai fazer aniversário. Aí, recém-completado 8 semanas, eu senti uma cólica muito forte, assim, aí fiquei deitadinha, fiquei de repouso, e aí dormi. Quando eu levantei 5 horas da manhã para ir ao banheiro para fazer xixi, desceu, assim. Saiu? E saiu tudo. E foi. Eu não sabia que tinha saído tudo. Depois aí eu fiz, no mesmo dia eu fiz ultrassom e já não tinha mais nada, assim, desceu tudo mesmo no vaso, assim, na privada. Aí eu chamei meu marido, eu me assustei um pouco por conta do sangue, né, e tudo. Mas ao mesmo tempo eu tava um pouco, assim, eu não tive muita consciência do que estava acontecendo ali. Pra mim eu tava tendo um sangramento, na verdade. É tipo uma negação, eu acho. Né? Foi uma coisa estranha, assim. Aí eu fui, era janeiro, né, época meio que de recesso ainda, Todo mas... mundo em Guarapari. Eu tava, inclusive, em Guarapari. E aí voltei, aí a médica falou, olha, infelizmente não tem mais ali o saco, né, como é o gestacional e, enfim... Tava limpinho seu útero, não tinha mais. Tava limpinho. E aí, no mês seguinte, aí esperei a menstruação descer, e no mês seguinte, eu já queria tentar logo, fazer a segunda tentativa. Pra nem sofrer muito, né? Exatamente. Mas aí foi quando ficou um resquíciozinho, assim. O médico falou, Vanessa, não dá pra gente colocar agora o segundo embrião, porque o útero vai estar fazendo um movimento de expelir. Então, a probabilidade de não fixar e tal. Aí eu fiz a histeroscopia. Aí foi ótimo, porque eu acabei tirando um pólipo também que estava ali, enfim, tirei. E aí esperei mais uns 3 meses até, e tentei a segunda vez. Aí, na minha cabeça, eu falei, agora vai dar certo. Porque já quase deu, meu útero tá limpo, eu fiz a histeroscopia e tirei o pólipo e agora eu já sei como é que é. Então eu fui com toda a confiança. Sequer implantou. Não, peguei o beta-HCG negativo. E foi isso que eu acho que foi a maior lição, porque tinha alguma coisa me dizendo ali, olha, Vanessa, a medicina é maravilhosa, ela tá aqui para ajudar a gente, mas tem algo mais aí, que na minha concepção é espiritualidade, é Deus. Então, assim, é só quando ele quer, e se ele quiser. Então, você faz tudo, você procura os melhores profissionais, você faz a sua parte e tudo, mas eu sou muito religiosa, então, assim, e aí... Não deu, e foi quando eu falei, então, amor, a gente tem ainda mais 4 embriões, então eu não quero fazer esse mês, isso era 31 de julho, vou defender meu mestrado, e depois eu quero, sei lá, retomar meus projetos, porque a vida tem isso também, né? A vida dá uma paradinha, né? Assim, eu não faço nada porque pode ser que, né? Eu não vou comprar uma viagem porque tudo espera, né? Eu não vou começar esse projeto no YouTube porque Aí eu falei, não, agora eu vou recomeçar tudo. E foi quando eu comecei a gravar para o meu canal, planejei uma viagem para Terra Santa, né? Uma viagem que eu queria muito fazer com a minha mãe e tudo. E aí, 2 semanas antes da viagem, eu descobri que eu estava grávida naturalmente, assim. Aí foi... Que milagre, né? Não é? Até hoje, eu fico muito emocionada quando eu lembro, assim, né? Da forma como tudo aconteceu. E aí eu contei para ela lá, em Jerusalém. E para minha família também, quando eu cheguei de viagem em novembro, eu esperei, assim, completar umas 10 semanas, passada a 8ª, sabe, assim? Só contei para minha mãe, porque ela estava viajando comigo, e para as minhas irmãs, que estavam mega ansiosas e tudo, só quando eu cheguei a 10ª semana. Eu falei, não, agora eu preciso contar para elas. E aí foi lindo, assim, foi muito emocionante. E dessa vez que você engravidou, você estava fazendo tabelinha, tentando engravidar, tentando ver que dia que você estava fértil ou não, ou você estava desencanada? Assim? Eu estava desencanada, até porque por conta da segunda tentativa da fertilização, meio que descontrola um pouquinho o ciclo, né? Então, assim, zero. Não estava nem passando pela sua cabeça. Me perdi completamente nessa questão de... Porque a gente também fica, né? Eu fiquei uns 2 anos assim... Não, é hoje que a gente tem. Hoje, amanhã vai outro negócio, né? Você faz uma obrigação. Então, eu me perdi completamente nessa questão da data e tudo. E você viu que uma coisa relativamente comum hoje em dia que a gente tem é depois que a gente faz os tratamentos, aí não deu certo, a gente tem muita gravidez espontânea, né? Eu acredito que seja porque a gente foi lá, jogou aquele monte de hormônio, né? Eu falo que a gente, quando joga um monte de hormônio, parece que o ovário funciona melhor. Uma engrenagem, como você coloca um óleozinho, né? Parece que as coisas vão... gosta de pegar vai dar um choque, né? O ovário dá uma reagida, assim.
E a gente tem muito caso assim. Você já viu outros casos assim ou você foi a primeira vez que você viu? Não, o que eu vi foi, assim, muito mais, assim, lógico que eu também acredito nisso, mas eu acho que é muito mais quando a pessoa desencana, assim, desencanei, sabe, assim, desencanei. E desencanar é ruim porque você não pode mandar a pessoa desencanar, né? Desencana, não, todo mundo adianta, falava isso né? pra mim, eu ficava nervosa, assim, não, desencana, quando você relaxar, vai. Gente, não consigo não é desencanar. assim, não é assim. É uma coisa que ou vem ou não vem, né? Imagina mandar a pessoa desencanar, né? Porque a pessoa só fica até mais porque eu nervosa, não achava que eu estava encanada. Exatamente. Não admite, né? Mas, foi, né? Lógico que assim, eu tô com 17 semanas, né? Um pouquinho mais de 4 meses, então tem uma longa história aí pela frente ainda. Sim, tem muita coisa. Muita água para passar embaixo da ponte, né? Então, assim, mas a fase mais complicada, mais de risco, de perdas e tudo, graças a Deus já passou. Né? Porque 17 semanas, já segundo trimestre, né? Já estamos bem avançados, graças a Deus. Né? E Vanessa, me fala aqui uma coisa. Das duas experiências que você teve um positivo que perdeu com 8 semanas e um negativo de cara. O que você acha? Se você pudesse escolher, qual dos dois, na verdade, você sofreu mais, assim? Qual que te deixou pior, mais triste, assim? Eu acredito que a segunda tentativa, que deu negativo, foi o que me doeu mais. Porque na minha cabeça eu tinha certeza que daria certo, assim. Por eu já ter passado por um procedimento de esteroscopia, que limpou o útero e tal, por eu já ter tentado a primeira vez e ter dado positivo, então eu falei, não, agora tem tudo para ser melhor, porque eu já sei como é que é o procedimento, meu útero tá melhor do que a primeira vez que na minha cabeça, né, porque eu limpei ele, eu tirei tudo, eu tirei o pólipo que tinha, né, que tava ali e tudo, então ali foi muito decepcionante, assim, sabe, que você... Lógico que a primeira experiência também foi ruim, assim, mas eu acho que a segunda mexeu mais comigo. Eu não estou perguntando isso porque já aconteceu casos muitos aqui com a gente também, e a pessoa fala, não, doutora, de engravidar e perder, fala assim, mas eu gostei de ter engravidado. Mesmo que eu tenha perdido, pessoas às vezes com 42 anos, um pouco mais velhas, eu gostei, foi importante para mim engravidar, porque eu sei que aconteceu alguma coisa, eu sei que eles se encontraram, eu sei que foram pro endométrio, eu sei que deu certo de grudar no endométrio e crescer, então mesmo que eu tenha perdido, eu prefiro perder do que nunca ter acontecido nada, entendeu? Tem isso também, eu acredito. Parece que a gente se sente mais próximo da realização do poxa, foi sonho, quase, né? Se for mais um pouquinho, vai, né? E eu tenho amigas, assim, elas falaram, poxa, Vanessa, eu nunca peguei um beta positivo, sabe? Assim, nunca. Então, assim, você sente a dor da pessoa. O nada, o zero, dói mais do que... Dói, com certeza. E você teve acompanhamento psicológico? Então, não porque eu não acionei, mas eu teria à minha disposição um acompanhamento psicológico. Mas você não acompanhou, não falou disso? Você conversava com amigas? Como é que você fazia para poder... Como eu tinha algumas amigas que estavam passando pela mesma situação, a gente trocava muita experiência. E eu sempre gostei de ler muito sobre o assunto, assim, sabe? De ler em todos os sentidos. Inclusive um texto seu, que eu não te conhecia na época, do Natal. Um texto famoso, né? De não sei... E ali eu falei, gente... E as pessoas começaram a me marcar também. Porque quando eu perdi... Até então, eu nunca tinha falado sobre isso. Quando eu perdi, foi a primeira vez que, não em vídeo, mas em texto no Instagram, eu contei, gente, olha... Tô um pouco quietinha porque eu tava grávida e perdi e tal, então eu tô ficando um pouco recolhida e tal. E ali eu tive uma interação muito grande de pessoas que... Aí que eu descobri, gente, como existem mulheres que estão passando... Bati no microfone. Como existem mulheres que estão passando pela mesma situação e por que a gente não fala sobre isso, assim... Por que a gente... E aí o Fantástico também fez uma série muito legal que eu assisti, eu achei muito... muito humana. Pela primeira vez eu vi eles fazendo, eu acho que a Poliana estava na frente, né? A Poliana, ela foi uma tentante, a Poliana Brita, e eu acho que porque ela tomou a frente e ficou realmente um programa humano, falou os problemas mesmo. Eu nunca tinha visto uma reportagem daquele jeito. E ela muito falou bem feita. Tudo que eu vivi, assim, a culpa não é sua, tá? Se não der certo, não coloca essa... Porque as pessoas falam, não, agora vai dar certo, você vai ficar quietinho, você vai ficar de repouso, você vai ficar 15 dias parado, você não vai fazer nada. E não, tira esse peso de você, sabe? Assim, não é assim matemático.
Inclusive, sobre o repouso, já tem agora vários trabalhos falando que se a gente faz repouso, a gente engravida menos, sabia? Ah, é? Aham. Eu só sei que quando eu engravidei naturalmente, eu não sabia, eu tava em Gramado já com 3 semanas e eu andei de... Fez tudo, Fiz né? tudo, Vida normal, fiz tudo. E não, por né? isso... Quando eu cheguei, que eu descobri, eu falei, gente, eu andei, agora, eu caí né? de bunda, eu tomei vinho, e aí? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pois é. Muito bem. E aí, o que a gente tava falando antes? Dava pra puxar? Muito engraçado isso, que quando tem que ser, É? Não, então, não tem Sabe, lá, não tem tem- aquele não tem parque nada lá em Gramado, escrito isso, não. Snowland, Eu nunca vi, já vi foto, né? que você esquia, e eu não sei esquiar, né? Então eu fiz uma aula e tal, mas eu caí a primeira vez, e aí eu falei, gente, eu caí, se eu tivesse grávida... Aí quando eu caí a segunda vez, que mexeu o meu cérebro, sabe quando você senta assim de cóccix e que... a chega e perde o ar, assim. Aí eu falei, não, eu vou parar. Aí ali... Mas sem achar que tava Sem grávida. achar que tava grávida. Eu achei que eu fosse me machucar, assim, na coluna e tal. Eu falei, não, eu vou parar porque eu vou cair de mau jeito, eu vou me machucar. Aí eu parei. Tanto é que a gente tinha alugado pra 1 hora, eu fiz, sei lá, 25 minutos. E aí, depois eu lembrei, gente, será que ali era... Foi o negócio que precisava, né? É. Foi aquela pancada que Não foi? precisava, que fez o bichinho pegar ali. Pulou. Peguei. Vou grudar aqui. Você tem muita amiga tentante ainda? Tenho. Eu tenho. E assim, algumas até das mais próximas. E como é que foi a recepção, assim? Então, como elas estavam participando do meu processo, assim, elas ficaram felizes, bem Sim, felizes, né? Com Mas, tudo. né, às vezes tem E um algumas certo... até se sentiram mais estimuladas a voltar a a voltar tentar. a cantar. Ah, que bom. Muito por legal. por Aham. conta disso também. E eu tenho amigas, irmãs, né, bem próximas mesmo, que não tiveram filhos também, assim, que... Por opção? Não, assim, engravidaram, mas perderam, e depois o casamento acabou e a vida seguiu e pronto, Sim. aí perdeu o time e não tem filhos. E foram e são pessoas que também me ajudaram muito nessa construção da minha vida, caso, né, eu não tivesse filho, né, ou optasse também por não adotar e tal. Assim, a vida. Ah, com certeza. Você não ser mãe, né, seja do coração, seja, né, parindo e tudo, existe vida, e vida saudável, e vida bacana, e vida feliz. Eu conheço pessoas que seja por opção ou por terem se adaptado a essa situação da vida, esse acaso da vida, tentaram, não conseguiram, mas que são pessoas felizes. É porque eu sempre fico Eu só acho que a estimulando as pessoa- pessoas a Gente, isso é uma vendedora Eu sou uma da vendedora da gravidez, maternidade. Eu sou uma eu sou uma vendedora da maternidade. Sou uma evangelizadora da maternidade. Eu concordo com isso. Eu só acho que a pessoa não tem que ser infeliz. Não. Né? Ou se sentir menor, ou ser de forma amargurada, caso ela não tenha conseguido. E nem todo mundo está preparado para uma adoção. Às vezes Sim. a pessoa quer ter filho, mas ela quer ter um filho biológico. E aí, se não for biológico, ela não quer ter filho. Eu atendi uma paciente esses dias não, já tem um tempinho. E ela tinha criado os filhos, essa história tá até no livro, eu acho. Tinha criado todos os irmãos, ela era mais velha, tinha 7 irmãos. Aí quando ela terminou de criar os irmãos tudo, a mãe dela falou assim, não, você vai pra casa da sua tia, criou mais os sobrinhos tudo, ela tinha trauma de criança. Então ela cresceu com isso. Eu nunca vou ter filho, porque pelo amor de Deus, eu criei todo mundo, entendeu? E aí ela me contando, aí doutora, sei que eu fui inventar de fazer acupuntura. Pra que eu fui fazer acupuntura? Ele fez acupuntura, comecei a fazer acupuntura, pronto. Não sei o que aconteceu lá com aquelas agulhas. Agora eu só penso no negócio de ser mãe. Aí vem aqui, ela falando de mim. Aí eu sempre falo, olha, você não quer ter filho, então não faz acupuntura, porque... Você sabe que eu tenho que falar isso também. Eu comecei a fazer acupuntura, Aí, tá? gente, então... Então, foram 3 meses. Quando eu comecei a pensar assim, desistir, né? Não quero tentar mais a fertilização, pelo menos no ano de 2018, né? Tentei a última em julho. Aí eu falei, eu vou começar a fazer acupuntura. Fiz 3 meses de acupuntura. Aí. E também Te ajudou? acho que esse... Sim, porque assim, engravidei depois, assim, 2 meses depois Aí. eu tava grávida. Então, eu acho que foi todo um contexto, sabe? Assim, teve a acupuntura, teve a alimentação melhorada, teve a coisa do relaxar, de defender o mestrado, de tirar peso, de falar, agora eu vou retomar meus projetos. Então, foi todo um contexto que
eu acho que o Papai do Céu falou, agora Muito legal. chegou a hora dessa menina. Legal. Pois é. E essa mocinha engravidou. Então ela tá grávida da Maria Clara, 17 semanas. E ela contou pra mãe dela, vamos colocar o link aqui em cima depois. Ela fez a anunciação da gravidez dela, da Maria Clara, para a mãe dela lá na igreja da Anunciação, onde o anjo falou pra Maria que ela ia ser mãe de Jesus. Exatamente. Não, olha só, gente. Foi. Super sensacional, né? Eu vim de rosa hoje por causa da Eu também, olha aqui. Então, foi muito especial essa viagem, porque eu já tinha decidido fazer, independente, né? Não sabia que estava grávida, e quando eu descobri, a gente teve que tomar uma decisão, meu marido e eu, né? Assim, e aí, mantenho uma viagem internacional, né? Com histórico que eu já tinha tido um aborto, será que iria acontecer algo na viagem, tudo? E aí a médica falou, Vanessa, o risco que você corre lá, você corre aqui. A única coisa chata é que você vai estar em outro país. Então, assim, vai na fé, vai com sua mãe, vive esse momento e tudo. E eu falei, então eu vou. Só que eu não contei para minha mãe, porque ela poderia desistir da viagem, né? E eu, para não correr esse risco, eu decidi contar lá. E aí foi na Igreja da Anunciação. Perfeito. Foi lindo, foi bem emocionante. Então, olha só. Fala aí, se você tivesse no seu lugar, né, há anos atrás, ou algum tempo atrás, qual seria a mensagem que você passaria para alguém que está pensando em desistir, que está já querendo jogar a toalha, que não quer mais... O que você diria para uma tentante hoje? Você que já foi tentante. Uhum. Então, se você, tentante, tem esse sonho, tem essa vontade, tem esse desejo, o mais importante é você se recolher, sabe? Entrar em sintonia com o seu tratamento. É muito importante a cumplicidade com o profissional que você escolher, sabe? Assim, para você ter liberdade, para você falar dos seus medos, dos seus traumas. Em que momento, talvez, esteja assim, faltando uma conexãozinha, sabe? Para poder ajudar toda a parte medicinal, toda a parte tecnológica que hoje a medicina coloca a nosso favor. Então, é muito importante você ter esse acompanhamento e você se conectar com o seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar das suas amizades, de quem está ali com você, sabe? Da sua família, entrar em harmonia, sabe? Para você fazer esse processo todo ser mais gostoso, menos traumático, mais leve e abençoado. Então, assim, e o que eu falo também, a Maria Clara, minha filha, ela certamente, agora que a gente tem um pouco mais de informação, se ela quiser fazer como eu, de estudar, de viver, de viajar, de trabalhar, e quiser adiar a maternidade por algum motivo, seja porque ela não encontrou o pai ideal, seja porque ela preferiu dar prioridade a outras coisas, eu acho que agora a gente tem informação de falar, filha, então a gente vai procurar uma ajuda, você vai congelar seus óvulos com 20 anos, com 22 anos, para você ter opção. Porque eu acho que o que é chato é você não ter opção. A minha geração, por falta de informação, está perdendo a oportunidade de ter opção. Entendeu? Então é isso que eu falo assim, eu acho que essa geração da minha filha e das meninas que já têm hoje 15, 12 anos, elas vão ter essa oportunidade, sabe? De ter uma informação mais clara e de poder congelar e guardar para quando elas tiverem achado que chegou a hora, elas usarem. Perfeito. É isso. Muito bom. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada adorei a você pelo convite. Adorei também estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo, adorei. E se vocês ainda não conhecem o meu canal, acesse aí, ó, youtube.com/canal Vanessa Endringer Oficial. Endringer, vamos escrever aqui que é difícil, né? Beijo. Um beijo, tchau, até a próxima.